Para gravar o terceiro episódio da série Lendas do Mercado, viemos até Midtown Manhattan, centro da ilha, mais especificamente na Grand Central Station, a maior estação de trens do mundo, com 44 plataformas e 67 linhas ferroviárias, por onde circulam mais de 700 mil pessoas por dia. Inaugurada em 1913, ela foi construída pelos Vanderbilt, família que durante o século XIX foi considerada a mais rica dos Estados Unidos, tendo erguido o seu império no ramo de transportes marítimos e ferroviários. Voltando à estação Grand Central, sua arquitetura e decoração impressionam, como é o caso do teto fabuloso que representa o céu do mar Mediterrâneo, com 2.500 estrelas vistas pela perspectiva de Deus, com as constelações do zodíaco representadas de forma espelhada, como se fossem observadas de fora do planeta. Bom, essa é uma das versões da história dessa pintura. A outra é que os pintores se equivocaram e os Vanderbilt se recusaram a pagar pelo conserto do mural invertido. E tem também um tijolo escuro, um tanto quanto solitário. Ele revela o estado que o teto se encontrava antes da restauração do terminal, realizada nos anos 90, com a pintura original totalmente encoberta pela fumaça aqui do local. Os relógios daqui também são dignos de apreciação. O que fica na fachada da estação na Rua 42 é o maior relógio de vidro já feito pela joalheria Tiffany, com 4 metros de diâmetro e decorado com as estátuas dos deuses gregos Mercúrio, Hércules e Minerva, representando a velocidade, a força e o intelecto. Já o outro, localizado no topo do balcão de informações do salão principal, também é da Tiffany, e cada face dele é feita em vidro opala, sendo avaliado entre 10 e 20 milhões de dólares. E no topo do relógio podemos ver uma noz, outra referência à família Vanderbilt, que tinha como lema o ditado: carvalhos poderosos crescem de pequenas nozes. Mas por que eu tô me pegando em tantos detalhes aqui da estação, se essa é uma série sobre o mercado financeiro? É porque nesse episódio vamos falar sobre a importância de alguns magnatas para a história e para a economia dos Estados Unidos. Empresários que não só construíram fortunas pessoais, mas também moldaram os séculos XIX e XX, como é o caso de John Pierpont Morgan, fundador do banco JP Morgan, instituição que é considerada uma verdadeira lenda do mercado. Eu sou a Juliana Benvenuto, coordenadora de treinamento e conteúdo da Avenue, e eu estou te levando para conhecer as sedes das principais gestoras internacionais aqui em Nova York. Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie e Morgan são geralmente citados como os grandes titãs que ajudaram a construir a América que conhecemos hoje. E é praticamente impossível andar por Manhattan sem se deparar com algum legado deles. Por exemplo, eu acabei de sair da estação Grand Central, construída pelos Vanderbilt, e vim andando pela Vanderbilt Avenue até chegar ao destino principal desse episódio, que é a sede do banco JP Morgan. Essa aqui atrás é a fachada dos headquarters do JP Morgan, mas não por muito tempo. Afinal, eles estão construindo um novo prédio aqui do lado que vai ficar na Park Avenue 270 e vai ficar pronto a partir de agosto do ano que vem. Essa é a previsão. O banco JP Morgan foi fundado em 1871 por John Pierpont Morgan. Conhecido por adotar decisões conservadoras, o banqueiro ajudou a estruturar setores chaves da economia americana, como a indústria siderúrgica e de transportes.
Com incrível aptidão para os negócios, Morgan se tornou um dos investidores mais ativos no período do boom das railways, detendo quase 60% das ferrovias nos Estados Unidos. Um caso interessante que costumam contar a seu respeito para exemplificar o seu tino para negócios de quando ele, às vésperas da Guerra Civil, comprou do exército americano um grande volume de rifles sucateados em péssimas condições por $3,50 cada. Após restaurá-las com um parceiro, ele as revendeu ao exército por $22, valor 6 vezes maior do que o preço original. Em outra frente de investimentos, junto a Andrew Carnegie, o magnata do aço, o empresário deu origem à gigante United States Steel Corporation, a US Steel, primeira companhia bilionária do mundo. Morgan também financiou vários experimentos do seu amigo, cientista e inventor Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica incandescente em 1879. O banqueiro, inclusive, foi responsável por conduzir, em 1892, a fusão entre a Edison General Electric de Thomas Edison e a Thomson Houston Electric, resultando na atual General Electric, a GE. Vou aproveitar o gancho para contar outras 3 curiosidades históricas. Dizem que o primeiro imóvel privado a ser iluminado por Thomas Edison com lâmpadas elétricas nos Estados Unidos pertencia a John Pierpont Morgan. Já a primeira rua no mundo a receber a iluminação elétrica foi a Pearl Street, localizada no Financial District, que é a região de Wall Street. E por fim, quando o índice Dow Jones foi lançado em 1896, a General Electric foi uma das primeiras empresas listadas, sendo monitorada pelo indicador por quase 110 anos até 2017, quando foi substituída pelos papéis da rede de farmácias Walgreens. Bom, acho que deu para entender a importância do banqueiro para a economia americana, não é mesmo? O banco hoje em dia são 340 mil funcionários, 4 linhas de negócios, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre as 4 linhas de negócio. Primeira é o banco de varejo, tá? O banco de varejo tem presença nos Estados Unidos inteiro, mas é só nos Estados Unidos. Então se você anda aqui em Nova York, se você consegue olhar pelas cidades americanas, você vê as agências em quase todas as esquinas do Chase. Essa é a parte grande, é uma das partes grandes do banco. A segunda parte é o banco comercial, ou que trabalha com empresas. Terceira parte, o banco de investimento. E a quarta parte é o Asset and Wealth Management, ou seja, isso aqui é dividido, esse quarto pilar no qual nós estamos, que é o Asset Management, e o Private Bank. O Private Bank é o maior private do mundo hoje em dia. Mais de 50% das famílias americanas de alta renda, das maiores fortunas americanas, têm dinheiro com a gente. A gente tem o Private Bank tanto nos Estados Unidos quanto o Private Bank internacional, com uma presença muito grande, é o maior private internacional da América Latina, mas na Ásia e na Europa também com presença significativa, tá? Então, divide assim. A última parte é o Asset Management, da qual eu represento. O Asset Management, hoje em dia, tem cerca de 3,5 trilhões de dólares, tá, em administração, 3,5 tri. É um dos maiores assets do mundo, basicamente é um dos maiores assets do mundo. Presença nas Américas, em Europa e Middle East, tá, e Ásia. Eu acho que o JP, até por ter essa marca tão grande, essa importância de confiança dos clientes confiarem tanto, nos momentos de crise, eles são de uma certa maneira positivos para a gente. Eu vou te explicar. Crises fazem parte de mercado, nenhum mercado cresce para sempre ou nenhum mercado cai para sempre. A gente, de tempos em tempos, passa por crise. Mas quando você passa por momentos de crise, o dinheiro busca segurança. O investidor, o aplicador, ele acaba buscando instituições que remetem à segurança. E aí que está o benefício de trabalhar aqui da marca JP Morgan. O JP Morgan ele acaba atraindo recursos. Então, tradicionalmente, em momentos de crise, os recursos acabam vindo muito mais para o JP Morgan e pós-crise, logo nos momentos após a crise, o nosso market share, o nosso tamanho cresce em comparação à concorrência. Então isso é muito importante. Crises vão acontecer, a gente tem que estar super claro. Quando você está numa instituição menor, você corre um sério risco dessa instituição desaparecer, como aconteceram diversas vezes no passado. O Brasil é o maior mercado na América Latina, se a gente pensar como tamanho de mercado, é uma indústria de asset muito grande, tem 1,5 trilhões de dólares em ativos na indústria brasileira, mas o brasileiro, diferente dos outros países de América Latina, investe muito pouco.
O Brasil cresceu muito na indústria de fundos aqui, mas ele ainda tem uma cultura muito pequena em relação ao potencial do Brasil, muito pequeno em relação aos outros países. A gente já faz isso há muitos anos no Chile, na Colômbia, no México, e lá, muitas vezes 20, 30, 40, 50% dos ativos da população já estão investidos em ativos internacionais. No Brasil, apenas 1%. Por quê? Porque duas coisas. Uma é a taxa de juros no Brasil é muito alta, e a segunda, porque antes você não tinha acesso. Eu acho que é aí que a Avenue entra, que tem um papel fundamental. Ela faz com que o investidor brasileiro ele possa tirar os recursos através do celular, tocar na sua tela, ele veja o que tem de melhor no mundo. Então, acho que isso que é super importante. É a principal mensagem. Se a gente pensar hoje no que a gente consome, né, nos produtos que a gente consome, são produtos internacionais. A gente não fica somente no Brasil. O Brasil representa aquele negócio, a mensagem que eu sempre falo e acho que é muito importante, o Brasil representa uma porção ínfima da economia mundial, da capacidade de geração de riqueza mundial, né? O PIB mundial, o Brasil é menos de 1% hoje em dia, se a gente pensar. O mercado de ações também é menos de 1%. Então, ao poder acessar o mercado internacional, você está diversificando seus recursos e buscando novas oportunidades de retorno, não somente proteção, mas retorno muito maior. É mais seguro e você vai ter retornos melhores. Lembra daquela primeira lição de investimento? Não botar todos os ovos na mesma cesta. O que o investidor médio brasileiro faz? Ele coloca 99% dos recursos em ativos brasileiros, na grande maioria em dívida brasileira. O Brasil tem grandes oportunidades de investimento, mas ele só representa 1% das oportunidades no mundo. Será que não vale a pena todo investidor, eu tenho certeza absoluta, todo investidor deveria ter 20, 30, 40%, a depender do tamanho do investidor, mas todo mundo deveria pensar, quem tem um horizonte aí há mais de um ano, deveria pensar em ter uma participação relevante das suas reservas, dos seus investimentos em ativos internacionais. O JP Morgan conta com inúmeras marcas dentro do seu ecossistema para diferentes tipos de serviços, produtos e assessorias oferecidas, como o JP Morgan Asset Management. A gestora oferece um portfólio variado que contempla títulos de renda fixa, ações, fundos, ETFs e investimentos alternativos. Todo investidor, eu diria no mundo todo, tem um certo viés doméstico. É normal, porém, o viés doméstico do brasileiro é fora do gráfico. Exemplo, nós vemos que, depende da pesquisa, mas que o brasileiro tende a ter 98%, 99% da sua carteira em ativos brasileiros, no mercado brasileiro. O americano, que lembra, maior economia do mundo, maior mercado do mundo, o seu viés doméstico é ter 75% da sua carteira no seu país. Então, não é retirar os ativos brasileiros da carteira, mas é moderar esse viés doméstico, essa extrema concentração na nossa economia, nos nossos mercados, que para mim realmente não faz muito sentido. O Brasil antes representava 3% da economia, 2% do mercado de renda fixa, 1% do mercado acionário, 3, 2, 1. Hoje em dia é mais 2, 1, 1. 2% da economia global e 1% dos mercados de renda fixa e acionário. Então, só isso já me diz que, poxa, tem um monte de oportunidade fora das nossas fronteiras, incluindo os grandes temas de inovação, de criação de riqueza das últimas décadas e das futuras décadas. Tecnologia, saúde, temos muita pouca exposição nos nossos mercados a esse tipo de setor, que é realmente super interessante. E por fim, tem o benefício da diversificação para uma alocação, ter uma moeda forte, não ter só exposição ao real e acontecimentos no Brasil, e ter ativos lá fora, que se comportam de uma maneira totalmente diferente, que não é sobre algum pacote fiscal no Congresso brasileiro, é totalmente um ritmo diferente. Então, viés doméstico absolutamente comum no mundo todo, é só diminuir o volume nesse viés doméstico brasileiro. Eu acho que faz todo o sentido do mundo. Diversification is essential for investors because it helps limit your risks to a particular country, asset class, or company. And this is particularly important for Brazilian investors who may be heavily invested in Brazil to look outside for other opportunities in different countries. And also, it's very important to have a
good balance between stocks and bonds because typically they're negatively correlated, and in times of greater recession risks or uncertainty, they can help keep your portfolio balanced. And lastly, a lot of investors are looking to alternatives for diversification, particularly infrastructure, hedge funds that can help protect against inflation and are uncorrelated to public markets. Duas razões importantes para o investidor brasileiro ter diversificação. Primeiro, geração de riqueza. Tem tanta oportunidade de investir nas maiores companhias do mundo que são listadas em outros países. Pensa em todas as maiores companhias do mundo hoje em dia que têm uma capitalização de mais de 1 trilhão, 2 trilhões, quase 3 trilhões de dólares. Estão aonde? Estão, em muitos casos, nos Estados Unidos. Sabemos as marcas, todas as grandes companhias de tecnologia. Até em outros mercados, pensa em grandes companhias de luxo listadas na Europa ou outras companhias tecnológicas listadas na Ásia. Então, poxa, por que a gente não vai participar dessa geração de riqueza investindo em ativos, em companhias em outros mercados? A segunda maior razão de diversificação é gerar o risco de uma carteira. Ter ativos, ter exposição a regiões que se comportam de uma maneira muito diferente dos nossos ativos brasileiros, que tem a ver com outros temas, outros acontecimentos e com isso seguem o seu próprio ritmo diferente do nosso samba diário no Brasil. Então ter uma certa diversificação ao risco país é uma outra super importante razão para ter uma diversificação boa. So investing in emerging markets can be a bumpy ride. It's typically a more volatile asset class, but there's a lot of interesting trends that are attractive for long-term investors. So within emerging markets, there's a lot of interesting opportunities for long-term investors, despite emerging markets typically being a more volatile part of equity markets. For example, in Asia, there's a lot of interesting trends related to technology. A lot of semiconductor production, manufacturing takes place in countries like South Korea, Taiwan, China. For example, the MSCI Taiwan Index has over 75% exposure to information technology stocks, given it's a huge manufacturing hub for semiconductors and also is home to the largest semiconductor manufacturing firm in the world. So this has been a really powerful trend over the past few years since the pandemic, and investors have been rewarded for investing there. Also, in India, consumer discretionary has been a really high-performing asset class, given millions of people are moving into the middle class in India every year. And lastly, in Latin America, a very big theme has been nearshoring or friendshoring. That's moving manufacturing out of China and into other countries that are closer to the US or have more friendly relations with the US. And a lot of countries have benefited from this, despite some policy uncertainty coming out of the US that could disrupt this trend. A inteligência artificial realmente é o tema do próximo século aqui. Realmente uma das inovações tecnológicas mais importantes desde a criação da internet na nossa avaliação. E tem tantos impactos. O primeiro que já estamos sentindo é no investimento. As companhias relacionadas ao tema de inteligência artificial são as que mais tiveram retornos nos mercados globais em 2023, 2024 e esse ano também. Então, todo o investimento na infraestrutura física e digital para apoiar esses modelos de inteligência artificial já estão gerando um impacto positivo em ações de companhias relacionadas a esse tema. Mas não vão ser as mesmas ganhadoras. Então, como impacto do nosso trabalho hoje em dia é pensar na próxima evolução do tema, que não é só construir infraestrutura, mas é vender produtos para o consumidor final e então monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com esse tema de inteligência artificial. Então, um tema super relevante já para o investimento e um que vai continuar a mudar ao longo do tempo. O segundo maior impacto é a gente pensar na nossa economia real, como que a utilização de inteligência artificial e também, em geral, processos mais automáticos em geral,
podem melhorar a produtividade dos trabalhadores no mundo todo e, com isso, gerar um crescimento econômico real mais forte e não inflacionário. Ainda estamos no começo desse tema, mas é um importante para a próxima década. Número 1, esquecer o nosso objetivo. Porque normalmente um investimento em ações, até em renda fixa, é um investimento e um certo horizonte de investimento longo. 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, um erro muito comum é pensar nesse investimento mais, assim, de curto prazo. Poxa, o que o mercado está fazendo essa semana, esse dia, esse mês, até esse ano? Se o horizonte de investimento é de longo prazo, na verdade não importa. Então, esse curto prazista, assim, é um erro comum de muitos investidores. O segundo, um erro muito comum também, é de pensar que o que acabou de acontecer vai acontecer para sempre. O que a gente quer dizer? Pega o nome de alguma companhia, foi super bem ano passado, vai ir bem para sempre. Calma, não é assim. O mercado ele antecipa muitos acontecimentos, incorpora nas expectativas e as tendências mudam. Então, é imaginar e investir pensando no que vai acontecer no futuro, que às vezes, em muitos casos, é diferente do que acabou de acontecer semana passada, mês passado. E número 3, eu diria que o erro muito comum dos investidores é de pensar que tem uma segurança e investir no que conhecemos, perto de casa, o nosso país, as companhias que conhecemos. Deve ser mais seguro, né? Poxa, a gente vê no nosso dia a dia. Mas isso acaba gerando riscos que a gente não sente no dia a dia, mas a carteira acaba sentindo no longo prazo, que é que a gente se expõe muito a um risco de um país, uma região, uma indústria e acabamos sofrendo com não ter essa diversificação global, setorial e de classe de ativo. So Brazilians have long invested in their own country. Brazilian equities, like local fixed income, have done very, very well. But you always have to think about currency impacts when investing. And looking at the real, it's a much more volatile currency relative to other currencies like the dollar and the euro. So when you don't diversify, you are more exposed to currency risk. And so a study by FGV in Brazil has shown that there's a lot of imported goods that consumers are buying in Brazil. Also, Brazilians that travel outside of Brazil are directly exposed to currency. And so traditional domestic methods, of hedging against inflation or depreciation are typically not as effective as in investing internationally. So looking at the entire fixed income and equity universe, you see that Brazil makes up a really small portion of that. And so when you're just investing in Brazil, you're not gaining exposure to a lot of global themes and trends that are propelling markets around the world. So I encourage investors to look outside Brazil for investing both on fixed income and equities. Every day I wake up, Juliana, and I try to beat that 60% equity, 40% bond portfolio. And our view is that the 60-40 portfolio is going to produce about a 6.5% return annualized over the next decade. And that's just kind of the index return. If we do our job as portfolio managers of doing active management, we think we can generate about a 1% over that just in terms of what's called alpha, or outperforming the benchmark. So then you're looking at about a 7.5% return on the 60-40. And then also within fixed income, we think a big part of the 60-40 isn't just holding 40% in safe core bonds, but also allowing for corporate debt. So corporate debt in terms of both investment grade corporate bonds, as well as below investment grade corporate bonds, such as high yield. So yeah, we're certainly preaching to clients to be diversified, not just within their equity allocation, but also to include fixed income in their allocation. And that 60-40 portfolio, there's no such thing as easy money, but diversification, I think, is the closest thing
to that. And the problem is a lot of investors are sitting on the sidelines in cash right now, unfortunately. And that cash portfolio is going to generate about a 4% return if rates stay up at these levels. But if the Federal Reserve continues to normalize policy and bring rates lower, those cash investors are going to have very high opportunity cost for being outside of a 60-40 diversified portfolio. Yeah, so the first thing is, we talked a lot about diversification, but then also, that cash story that I was talking about, Juliana. There's $7 trillion just sitting in money market funds right now. We have never seen anything like that. Okay, that's an all-time high. One of the biggest pieces of advice is just do something. Just do something in terms of getting money put to work, right? Make it work a little bit harder. Because those rates on those money market funds that got everybody invested don't exist anymore. Okay, they've come down. So I would say do something, and it doesn't have to be, let's go jump into the equity market, right? I think the balanced portfolio works for a reason. It works because you're betting on relationships. You're betting on relationships between stocks and bonds. So those things, if those things hold and become more traditional, like we're seeing this year, I think a balanced portfolio for folks that are waiting, sitting on the sidelines, just create an evergreen opportunity. It's not like you're picking a stock or you're picking a bond. You're just picking and betting on the relationship between the two. So the advice I would say is do something, and balanced funds are a great way to kind of generate wealth over time. They're never going to be the best performing asset class, but they're never going to be the worst performing asset class. They just get you in the game. Andando por Nova York, também é possível esbarrar no legado de John Pierpont Morgan no campo das artes e da cultura. Grande colecionador de obras e livros, a sua antiga casa na Madison Avenue, entre as ruas 36 e 37, é hoje uma biblioteca e um museu, abrigando partituras de Bach e Mozart, manuscritos de Jane Austen e Oscar Wilde e gravuras de Degas e Picasso. Morgan ainda apoiou a criação do Metropolitan Museum of Art, o MET, considerado o maior museu das Américas e um dos mais visitados em todo o mundo, tendo atuado como presidente da instituição entre 1904 e 1913, ano da sua morte. Outras paradas obrigatórias aqui em Manhattan, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história dos magnatas americanos, são o Carnegie Hall, uma das salas de concerto mais famosas do mundo, fundada pelo empresário Andrew Carnegie, que enriqueceu com a indústria do aço. No local, já se apresentaram grandes nomes da música clássica e popular, como Tchaikovsky, Billie Holiday e até os Beatles. E o Rockefeller Center, cenário de inúmeros filmes, principalmente os de Natal, por conta da sua tradicional árvore iluminada e da pista de patinação no gelo. O patriarca da família, John Rockefeller, foi o fundador da maior refinaria de petróleo do mundo, a Standard Oil Company. Já o complexo do Rockefeller Center foi construído pelo seu filho na década de 1930 e hoje abriga inúmeras lojas e restaurantes, além das icônicas esculturas de Prometheus e de Atlas. E assim, encerramos o terceiro episódio da série Lendas do Mercado, que contou com a apresentação de 3 das maiores gestoras de investimentos internacionais: BlackRock, Goldman Sachs e JP Morgan. Ainda nos resta mais um local para visitar aqui em Manhattan, na Times Square. Sabe o que tem lá? A Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores em capitalização de mercado do mundo, focada no setor de tecnologia e inovação. Então ativa a notificação aqui do canal para ser avisado em primeira mão sobre o próximo vídeo e até lá!